Estou aqui no Café do Bom, Cachaça da Boa, ponto icônico da Rua da Carioca, para conversar com vocês sobre um dos principais personagens que já viveu aqui. Em 1810, um certo Francisco Gomes da Silva abriu uma barbearia aqui, poucos meses antes dele se tornar o principal assistente e amigo pessoal do príncipe Dom Pedro, e receber o apelido com o qual ficou conhecido pela nossa história, o Chalaça, que significa, no português de Portugal, aquela piada obscena com o intuito de humilhar alguém, que sempre termina com um palavrão, um deboche. Então, o que muita gente sabe, é que o Chalaça, ele apresentou a Marquesa de Santos para o Dom Pedro, que ele era o alcoviteiro do imperador, facilitava os encontros dele com as suas amantes e tudo mais. O que pouca gente sabe é que mesmo antes de nascer, a história do Francisco estava envolvida em muitas controvérsias. Então vamos entrar, tomar um cafezinho e falar mais sobre isso. Esse é o canal Caminhando com a História. O pai do Francisco, mesmo antes de ter o título de Visconde da Vila de Nova Rainha, já era muito influente na corte portuguesa. E ele engravidou uma das suas serviçais, uma tal Maria da Conceição, com 18 anos na época, e obrigou a menina a registrar a criança como filho de pai desconhecido, o que acarretou numa grande desonra para ela na época. Mas o Francisco, ele criou a criança com ele e tudo ia bem, até que ele decidiu se casar com a filha de um outro nobre, e uma das condições para que o casamento acontecesse foi justamente que tanto a mãe quanto a criança não estivessem presentes. Então, aos 8 anos de idade, o Francisco e a Conceição, sua mãe, foram mandados para a África. Para não deixar a mãe e a criança desamparados, o futuro Visconde foi muito bonzinho e pagou 8.000 cruzados, na época uma excelente quantia, para que um certo Antônio Gomes assumisse a paternidade da criança. O chamado pai terceirizado, O Antônio Gomes assumiu e, além desse dinheiro, ainda conseguiu um emprego como ourives na Casa Real, que ele foi muito mais rentável, do que a simples quantia em dinheiro. Ele não ficou muito tempo com o Francisco, não, tá? Cuidou da educação dele, mas logo despachou o garoto pro seminário. E lá ele se graduou em filosofia, latim, aprendeu italiano, espanhol, francês, se tornou um excelente calígrafo, uma pessoa que, dono de uma caligrafia muito boa. De volta a Portugal, ele estava pronto para se tornar padre, quando estourou a Guerra do Napoleão e chegaram os boatos que ele atacaria em Portugal. E quando Dom João fugiu aqui para o Brasil com a família real, ele trouxe o Antônio Gomes e o seu filho, o Francisco, que a partir daí veio a se tornar o Chalaça, mas isso é a história para um outro vídeo. Gostou? Então curte, compartilha, divulga o meu canal, manda uma mensagem para os contatos que apareceram aqui durante o vídeo e conheça o meu projeto de walking tour pelo Rio Antigo, chamado Caminhando com História. Até o próximo vídeo.